Sim, Deus instrumentaliza a história para se comunicar com a humanidade. Então a história é instrumento pedagógico nas mãos de Deus para se revelar ao homem. É importante você conhecer a dinâmica do trabalhar de Deus, né? O plano divino através dos séculos. É isso? O plano soteriológico através dos séculos. Existe uma profecia bíblica que é a maior de todas. Essa permeia toda a história da humanidade. Essa profecia está presente em todos os períodos da história, em todas as épocas, em todos os tempos. Eu estou falando da estátua de Nabucodonosor. Essa estátua que Nabucodonosor viu no sonho, ela tem um caráter profético, apocalíptico, escatológico e cristológico. Nabucodonosor, rei de Babilônia, filho de um general caldeu chamado Nabopolassar, teve um sonho e ele viu neste sonho uma estátua esplendorosa, extraordinária e gigantesca. Ele ficou intrigado porque ele queria saber a interpretação deste sonho. Mas na Babilônia não havia nenhum erudito com capacidade sobrenatural para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Aí sobra para Daniel, né? Profeta Daniel. E Daniel deu a fiel interpretação. Ele disse: olha, rei, você viu em seu sonho uma estátua esplendorosa, gigantesca e extraordinária. E essa estátua tinha 5 partes, cada parte simboliza um império. Então são 5 impérios mundiais. A cabeça da estátua era de ouro, simboliza o império babilônico, império de grandeza, né? Império de riqueza, império de licenciosidade, império de poder. A segunda parte da estátua, o peito e os braços da estátua, era de prata, simboliza o império Medo-Persa, né? O império Medo-Persa. E o quadril da estátua era de bronze, simboliza o império grego de Alexandre o Grande. E as 2 pernas da estátua simbolizam o Império Romano, Roma Ocidental e Roma Oriental. E os 10 dedos da estátua, os 10 dedos, simbolizam os 10 povos bárbaros que vão invadir Roma lá no 5º século depois de Cristo. Já era depois de Cristo, da era cristã. É isso? Já existe aqui um aspecto intrigante, né? Intrigante dessa profecia. É que no final do sonho, da visão, ele viu uma pedra pequena que desce de uma rocha. E esta pedra bate na estátua, esmiuça a estátua e enche toda a terra. Aqui está o caráter escatológico e cristológico desta profecia. Uma pedra pequena, né? Ele bate em todos esses impérios, bate nos 10 dedos da estátua, ele bate na cabeça até os 10 dedos da estátua e enche a terra. Isso mostra o reino milenial de Cristo, né? Nabucodonosor, ele se engrandeceu quando ele olhou para aquela Babilônia e viu que era um império inexpugnável, aparentemente invencível, né? A grande Babilônia, poderosa, rica, cheia de exuberâncias. Aí ele disse: aí está a Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, para a minha majestade. Observa que Nabucodonosor se ensoberbeceu demais, né? E Deus intervém no ápice da arrogância humana, né? No ápice da presunção humana. Deus intervém, derruba o homem, mostrando que ele é pequeno e o grande é Deus. Nabucodonosor, ele se engrandeceu tanto que ele passou a sofrer de uma doença terrível, né? Daqui a pouco a gente fala sobre essa doença. Olha,
Em 1200 a.C., o Império Assírio derrota um outro império chamado Império Hitita. O Império Hitita cai e o Império Assírio ascende ao poder, conquista a sua supremacia praticamente no mundo todo. O exército assírio era truculento, era perverso. Depois que eles matavam seus adversários, seus inimigos, eles mutilavam os corpos. E os assírios formavam um exército poderoso, uma máquina militar. Os assírios levaram para o cativeiro assírio as 10 tribos de Israel, o reino do norte. Mas em 612 a.C., um general caldeu, né, pai de Nabucodonosor, chamado Nabopolassar, com exército babilônio, e eles invadem a Síria, subjugam os assírios. E Nínive, na época, era a capital da Síria. Então eles invadem a cidade de Nínive, saqueiam a cidade e os escombros se jogam no rio Tigre. Então os assírios caem e a Babilônia ascende ao poder. Aí Nabucodonosor se ensoberbece, né? Aí está a Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, para a minha majestade. Ele desenvolve o que nós chamamos de síndrome de Lúcifer, né? Que é um sentimento espúrio, né? É uma loucura de querer ser igual a Deus. É a teomania, né? Que é pior do que a megalomania. O teomaníaco, ele desenvolve uma loucura de querer ser igual a Deus. Agora, este sentimento espúrio, esta síndrome, ela nasce no coração de Lúcifer, posteriormente Satanás. Diz o texto de Ezequiel que Lúcifer disse no coração, que ele não verbalizou. Ele disse no coração: eu subirei aos céus, estabelecerei o meu trono e serei semelhante a Deus. Ele não verbalizou, ele disse no coração, no seu interior, e como consequência ele foi expulso dos céus. Nabucodonosor foi invadido por esse sentimento, e como consequência ele é destronado, e o seu império cai nas mãos dos medos e dos persas. Daniel fala assim: olha, rei, o seu império vai cair, tu serás destronado, os persas subjugarão a Babilônia. Nabucodonosor passa a sofrer de uma doença chamada zoantropia, uma doença muito antiga, né? Instinto animal. Ele andava como animal, ele tinha patas de animais, como consequência da sua presunção, da sua arrogância. E Deus disse: olha, rei, é até que tu aprendas que só Deus tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Lá no capítulo 5 de Daniel, Belsazar, filho de Nabonidos, o último imperador babilônico, ele dá uma festa desastrosa. E esta festa suscita a ira em Deus, porque havia muita prostituição, muitas orgias. E o pior, o mais abominável, é que houve naquela festa de Belsazar profanação das coisas sagradas. Foram à casa de Deus, pegou os utensílios sagrados e colocou na festa de Belsazar para serem profanados. E Deus manifesta a sua ira. É isso, através de uma escrita na parede. Aparece uma mão misteriosa e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Pessim. Essa escrita é em aramaico. E o aramaico é um desdobramento da língua hebraica, que é a língua oficial do Antigo Testamento. Mas Daniel interpreta: Mene, Mene, Tekel, Pessim. Julgado fostes na balança e achado em falso. Isto significa que a Babilônia vai cair. Naquela mesma noite, Deus levanta um imperador persa chamado Ciro. Ciro vai à Babilônia, derrota os babilônios e liberta o povo judeu. Ciro, dizem os historiadores, que Ciro faz o rio Tigre secar
para facilitar o avanço das suas tropas. Mas se um rio secou, obviamente que houve a intervenção de Deus. É isso? Houve um milagre. E quem faz milagre é Deus. O rio secou e as tropas de Ciro passaram. Lá no capítulo 45 de Isaías, Deus chama Ciro de meu ungido. Ele disse: eu irei diante de ti, meu ungido, e quebrarei as portas de ferro, e saberão que eu sou o Senhor, o meu ungido. Agora, intrigante é que Ciro era um rei pagão. Ele era adepto de uma religião chamada zoroastrismo. E o outro imperador que promulgou um edito a favor da liberdade do povo judeu foi Artaxerxes. E Artaxerxes também era adepto de uma religião pagã. Ele era adepto do mitraísmo. Então Deus usa quem ele quer. Então a Babilônia cai, ela é destronada e o Império Medo-Persa ascende ao poder. Os medos e os persas. Os medos eram dois reinos, né? O reino dos medos e dos persas. Os medos foram conquistados por Ciro. Daí houve uma unificação, né? Medo-persa. Mas este império também cai. O império Medo-Persa, ele é simbolizado pelo peito e os braços da estátua de Nabucodonosor, que era de prata. Em 331 acontece uma batalha, né? Uma batalha que os historiadores chamam de batalha greco-persa, né? Ou batalha de Arbela, né? Ou Galgamela. Nesta batalha, Dario III lidera a favor do império dos persas e Alexandre o Grande lidera a favor da Grécia. Mas a Grécia vence o exército medo-persa. Dario III cai e Alexandre o Grande com seu exército ascende ao poder. Então inicia o domínio macedônico. Alexandre o Grande torna-se o maior líder militar, o maior conquistador que o mundo já conheceu, o grande unificador do mundo greco-macedônico, Alexandre o Grande. E os persas, juntamente com Dario III, cai. Mas o império de Alexandre o Grande também cai, né? Este império é representado pelo quadril da estátua, né? Que era de bronze. De acordo com a profecia aqui de Nabucodonosor, a estátua que ele viu no sonho, a Grécia também cai. A Grécia cai. Em 168 a.C., houve uma batalha que os historiadores chamam de Batalha de Pídima. E nesta batalha, a Grécia é derrotada por Roma. Roma ascende ao poder e a Grécia cai. Alexandre o Grande, ele morre prematuramente, né? Com 30 e poucos anos de idade. Não existe um consenso histórico sobre a causa da morte de Alexandre. O fato é que ele morreu ainda novinho. Mas o anjo disse para Daniel: olha, Daniel, surgirá na terra um homem vil, poderoso, e ele cairá e o seu reino será dividido em 4. Alexandre o Grande morre e 4 generais se tornam seus sucessores, que não são da sua descendência. O anjo até afirma isso, né? 4 generais que não são da sua descendência. Então eles se tornam generais não por conquista, mas por usurpação. E esses generais são Licímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Daí surgem 4 dinastias. Então a Grécia cai e Roma ascende ao poder. 168 antes de Cristo houve esta batalha, a batalha de Pídima, né? Observe que Roma
é representado pelas duas pernas da estátua de Nabucodonosor. Duas pernas. Aqui representa Roma ocidental e Roma oriental. É isso? Roma ocidental vai cair lá no quinto século, já da era cristã. Quinto século depois de Cristo, hein? Vai cair. Olha, Roma inicia em 168 a.C. e vai se desintegrar, vai se desmoronar lá no quinto século, mais precisamente em 476. Observa que a estátua tinha 10 dedos, né? 10 dedos. Esses 10 dedos representam os 10 povos bárbaros que vão invadir, que vão tomar Roma ocidental. Vamos ver quem são esses povos tão misteriosos, né? Esses povos que não se romanizaram, inimigos de Roma, povos que não se adequaram à cultura romana. Esses povos são os visigodos, os ostrogodos, os francos, os vândalos, os saxões, os anglos, os lombardos, os suevos, os herolos e os hunos. 10 povos bárbaros que vão invadir, que vão derrubar Roma ocidental lá no quinto século. Mas a estátua tinha duas pernas, né? Apontando para a outra parte de Roma, Roma oriental. E Roma oriental vai cair lá no 15º século com a queda de Constantinopla. Agora você observa a inerrância, né? A infalibilidade desta profecia. Se você colocar os fatos em ordem cronológica, você vai constatar a inerrância, a infalibilidade desta profecia. Agora, o mais intrigante desta profecia é a última parte, porque Nabucodonosor, no final do seu sonho, da sua visão, ele viu uma pedra pequena que sai de uma rocha e bate na estátua e destrói toda a estátua. Ele viu a pedra batendo da cabeça da estátua até os 10 dedos. Então a pedra bateu na cabeça da estátua, destruiu o império de Nabucodonosor, o império grego, o império medo-persa, o império grego, o império romano, e destruiu também os 10 dedos da estátua, e a pedra encheu a terra. Vamos ver que pedra é esta? Daniel capítulo 2, versículo 34, 2:34, diz assim: Estavas tu, ó rei, quando uma pedra bateu na estátua da cabeça aos 10 dedos e encheu a terra. E essa pedra, ela veio sem auxílio humano, ela veio dos céus. Meus irmãos, aqui está o aspecto mais intrigante desta profecia, né? A pedra que bate na estátua e enche a terra. A pedra fala de Cristo, e a terra cheia mostra o milênio aqui na terra. Daniel, no capítulo 2, versículo 44, diz assim que o Deus dos céus vai suscitar um reino sem auxílio de mãos humanas. E o reino vem direto dos céus, sem auxílio humano. O reino não passará, não será destruído. Este reino será eterno. Este reino será eterno. Milhões de pessoas, independentemente de religião, oram a Deus todos os dias pedindo que o reino venha. Quando você faz a oração Pai Nosso, vamos ver? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então o reino de Cristo virá para a terra. Esse é o reino de teocracia, é a verdadeira teocracia. O profeta messiânico Isaías, antes de Cristo nascer, ele profetiza acerca deste reino.